Imagine só, você é um homem que desde pequeno sente que não se encaixa bem nos grupos. Você até tenta puxar assunto, mas parece que sempre fala na hora errada e no momento errado. As pessoas riem de coisas que você não acha graça, ou fazem piadas que você mesmo não entende. E também percebe os olhares. Percebe que as pessoas te tratam como diferente, mas você não sabe exatamente o porquê. Então agora imagina crescer desse jeito e quando você chega na hora de se relacionar, quando você tenta conquistar alguém, parece que você nunca acerta o tom. É como se tivesse um manual invisível de regras sociais que todo mundo recebeu, menos você. Pois é, se você se identificou no começo, isso é uma realidade de muitos homens que estão dentro do espectro autista. Mais especificamente, o que antes se chamava de transtorno de Asperger. Hoje a ciência considera dentro da TEA, que é o transtorno do espectro autista nível 1. E esse perfil do Asperger é bem característico. Homens inteligentes, às vezes até acima da média, mas que carregam dificuldades enormes em interações sociais e principalmente na questão dos relacionamentos. Então é sobre isso que vai ser o tema do vídeo de hoje. Como é a vida social amorosa dos homens que têm o espectro autista ou transtorno de Asperger, que é o nível um pouquinho mais leve dos demais. E essa sugestão de tema de vídeo foi sugerido pelo inscrito Everton Costa, que basicamente ele sugeriu esse tema de vídeo sobre a questão do transtorno de Asperger, que é o autismo grau 1 leve. Então, eu vou complementar ainda mais esse conteúdo com tópicos que vai desde a vida social deles, a interação nos relacionamentos, a questão como a sociedade vê esse tipo de condição e também, lógico, dando a minha opinião e mostrando uma verdade que ninguém gosta de falar. Então, logo de começo, já deixo uma pergunta aqui para vocês deixarem a resposta nos comentários. Por que parece que a vida dos homens que têm um transtorno autista nível 1 é muito mais difícil do que as pessoas que não têm esse diagnóstico? E se você ficou curioso para saber a minha opinião e os dados, fique até o final. E antes de começar o vídeo, como de costume, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo, se possível, deixa um valeu demais aqui para me apoiar financeiramente. E logo abaixo aqui na descrição tem um apoia-se que você pode contribuir mensalmente com qualquer valor, que já me ajuda muito mesmo. Assim vocês vão me incentivar a manter a mais constância aqui na publicação dos vídeos e assim nós saímos ganhando juntos, beleza? Então, já deu o merchan e vamos embora pro vídeo. Bom, primeiro vamos entender rapidinho aqui o que é o chamado Asperger. Olha, antigamente era classificado separado, mas desde o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, publicado em 2013, passou a ser englobado dentro do transtorno do espectro autista. Mas o que ele significa? Significa que, por exemplo, homens que têm esse transtorno, né, com Asperger, geralmente têm uma inteligência normal ou até, muitas vezes, segundo os estudos, acima da média, mas apresentam dificuldades em interações sociais, comunicação não verbal e compreensão de sutilezas sociais. E eu não estou falando em específico daquela pessoa que é tímida, que muitas vezes confundem com esse transtorno, beleza? As pessoas com Asperger geralmente são muito mais focados em interesses específicos, como áreas, por exemplo, da tecnologia, matemática, história, artes, música ou qualquer outro tema. E às vezes isso acaba criando meio que uma espécie de barreira, né, de conexão com outras pessoas que não compartilham dessa mesma intensidade que ele tem. Mas olha só, isso não significa, é claro, que eles não tenham sentimentos, ou que não queiram se relacionar, ou que não possam construir uma vida afetiva saudável. Significa apenas que a forma como eles se comunicam e percebem o mundo é diferente. E segundo o National Autistic Society do Reino Unido, muitos homens no espectro relatam que a maior dificuldade não é o transtorno em si, mas sim a falta de compreensão da sociedade. Então, eu acredito que vocês já entenderam o que seria o transtorno Asperger, que hoje é classificado como dentro do espectro autista,
como o autismo nível 1 leve. Então, agora nesse tópico, eu vou falar para vocês como funciona na prática a questão dos relacionamentos, que é claro, baseado em estudos, também baseado em vivência pessoal. Então, é aqui que a coisa vai ficar um pouquinho mais complexa, mas vocês vão entender muito bem meu ponto. Ó, primeiro, o início. Enquanto outros caras conseguem meio que ler o ambiente, se é que você me entende, por exemplo, na questão de perceber, né, quando uma mulher tá interessada, até as pessoas, né, que não têm esse transtorno, às vezes nem conseguem, mas grande parte das vezes consegue identificar alguns sinais, algumas sutilezas que mostram naquela hora, beleza? Já o cara, né, com Asperger, ele precisa que seja mais explícito, sabe? Mais na cara. Por exemplo, assim, eu quero sair com você, eu estou interessado em você. Tipo isso, entende? Não adianta aquele olhar meio de lado, aquele sorriso especial, aquela forma sutil de tocar o braço, muitas vezes mexendo no cabelo. E eu não sou nenhum expert na questão de flerte, mas se vocês dar uma pesquisada, ler, ver vídeos, você vai ver que tem alguns sinais que, quando elas apresentam, mostram uma forma que elas estão interessadas em você, né? Que vão desde mexer o cabelo, sorrir, isso e aquilo. Só que para eles, isso não existe, né, eles não conseguem entender os sinais. Ou você fala claramente que está interessada nele, ou ele simplesmente não vai perceber. E isso não é porque ele não se importa, é porque o cérebro dele não processa essas informações sociais implícitas da mesma forma. É como se ele fosse daltônico para esses sinais sociais. E o outro desafio que eu posso dizer aqui seria meio que as demonstrações de afeto. A sociedade, querendo ou não, meio que ensinou como o homem tem que ser, né. Existe sim uma hipocrisia da parte da sociedade e de algumas mulheres, não totalizando, mas de uma maneira mais tradicional, se é que é assim que eu posso dizer, o homem precisa ser romântico, espontâneo, surpreender a parceira, ser provedor, isso e aquilo, sabe. Mas para alguém com Asperger, romance espontâneo é um conceito quase impossível. Ele demonstra amor de uma forma prática, né. Por exemplo, sei lá, lembrando de um filme favorito, organizando coisas pra você, sendo consciente e confiável. E o problema é que esse estereótipo, né, que é assim que eu posso dizer, que a sociedade meio que intitulou, né, que os homens têm que ser, não reconhece as formas de como ele demonstra o seu amor como válidas, né. Todo mundo quer algo esplendoroso, algo lá em cima, declaração apaixonada, sei lá, buquê de flores, surpresa, isso, aquilo. E quando ele não entrega isso, é automaticamente taxado como o quê? Frio ou sem romantismo. Que se vocês têm, né, o autismo nível 1, possivelmente pode se identificar com isso que eu falei. E o terceiro ponto, esse é um pouquinho mais complicado, que é assim que eu posso dizer. Em um relacionamento em que uma pessoa é autista, provavelmente há muitas chances de acontecerem frustrações, mal entendidos, isolamento social e afastamento do contato mais íntimo, se é que você me entende. E por quê? Ó, porque grande parte que a gente sabe, que tem estudos aí, a comunicação é um dos fatores que todos os níveis têm um pouco de dificuldade. E quando a questão é em um relacionamento, que vocês sabem muito bem que a base do relacionamento é a comunicação, eles têm uma barreira diferente. Eles têm uma barreira enorme a se quebrar. É meio que eles literalmente falam uma língua diferente. Se ele fala direto, literal e concreto, grande parte, se não todos, né, ele eles falam de uma maneira mais direta, mais literal e mais concreto. E muitas vezes a parceira não vai conseguir manter a relação, já que ele é muito mais, na visão dela, mais grosso, mais, eh, sem papas na língua, né, que eu não vou falar a palavra para não censurar, mas vocês sabem muito bem a outra palavra que eu quero dizer. E na realidade, que tem até estudos, que eu também já fiz vídeos aqui, e tem uma playlist de autismo que eu vou deixar aqui no final para vocês assistirem, logo que terminar esse, porque eu li estudos, também tem relatos de pessoas, que grande parte das relações com pessoas autistas, até com pessoas com TDAH, não vai para frente por N motivos, mas um dos principais é a questão da comunicação, que muitas parceiras ou até parceiros relatam que não conseguem manter a relação nativa porque não conseguem, entrar nesse mundo deles, entende? E o outro aspecto, né, que engloba na questão da relação, que ninguém fala, é a sobrecarga sensorial. Ah, mas o que é isso? É tipo exposição a estímulos sociais intensos.
Isso significa que depois de um dia social intenso, ele precisa de horas ou até dias de isolamento para recarregar baterias. Por exemplo, ele está num relacionamento que a parceira ou parceiro gosta de sair todo final de semana em baladas, isso, aquilo, e ela quer que ele vá junto com ela, e ele, né, para agradar ela, ou ele vai junto, isso, aquilo, e querendo ou não, um ambiente com muito barulho, com muitos estímulos, é uma coisa meio que torturante para as pessoas que têm autismo. Isso que eu vi estudos praticamente é em todos os níveis. Então, meio que ele tem uma sobrecarga sensorial, que querendo ou não, né, depois que ele passa por isso, ele às vezes precisa de horas ou até dias para recarregar, né, entre aspas, a bateria social dele. E a parceira pode não aceitar isso, né? Tipo, pode parecer meio que uma rejeição pessoal dela. É meio que ela pensasse: "Ah, por que depois que saímos meus amigos ele ficou distante?". E isso não é rejeição da parte dele, é meio que uma necessidade neurológica, entende? E eu não posso deixar de falar com sinceridade, com empatia, que existe sim um julgamento da sociedade e uma pressão masculina que afeta os homens que têm Asperger, os homens com autismo nível 1. A sociedade e algumas pessoas, se é que você me entende, têm expectativas muito específicas sobre como ser homem. E essas expectativas são kryptonita para homens com Asperger. Ó, homem de verdade, entre aspas, tem que puxar conversa no bar, fazer piada na roda de amigos, tem que ter confiança social, saber conquistar mulher, entender as regras não ditas no jogo social, e qualquer coisa fora disso, você é automaticamente classificado, né, como beta, perdedor, esquisito. E pesquisas recentes mostram sobre solidão masculina e que tem um foco, sabe em quê? Em excessivo os padrões sociais que resulta em menos felicidade geral na vida e menos satisfação nos relacionamentos íntimos. Ou seja, essa pressão para se encaixar no molde alfa, né, tradicional, está literalmente destruindo a capacidade desses homens de formar conexões genuínas. E é claro, não só em específico os homens com Asperger, mas os homens em geral. Mas os homens com Asperger tendem a sofrer um pouco mais com essa pressão. E tem uma ironia cruel aqui. O homem no espectro pode desenvolver habilidades de camuflagem impressionantes, que é o famoso masking, como a literatura, como até em situações de vivência pessoal e até em experiências de outras pessoas. O autismo nível 1 ele meio que consegue imitar mais, né, com mais exatidão comportamentos sociais considerados normais, né. E eles muitas vezes ficam tão bons em fingir que ninguém percebe o esforço que isso custa. Cara, imagine você viver uma vida inteira interpretando um personagem. E é exatamente isso que muitos fazem. Acordam todo dia e colocam aquela máscara social para sobreviver no mundo neurotípico e quando chegam em casa, estão completamente esgotados. E a sociedade não só não reconhece esse esforço, como ainda cobra mais. Por que você não é mais espontâneo? Por que você não sai mais? Por que você não interage mais? Por que você é tão sério? É como criticar alguém por estar cansado depois de correr uma maratona. E agora então eu vou falar sobre o lado das parceiras, né, das mulheres, porque essa história tem duas faces e ambas são importantes. À medida que você tenta melhorar seu relacionamento, é provável que o contato com outras pessoas se torne mais limitado, causando ainda mais solidão. Essa é uma realidade que muitas parceiras de homem com Asperger enfrentam. E o porquê? Porque ele tem dificuldade com situações sociais complexas. Eu posso citar aqui como, sei lá, eventos sociais, eventos de família, meio que se torna uma fonte de estresse para eles. Tudo isso pode ser mentalmente exaustivo para ele e o resultado, o casal começa a se isolar socialmente. E olhando na visão da parceira, na visão delas, sem nenhum tipo de, ai, você tá defendendo só eles, tem que olhar, ver o lado delas. Sim, é claro. Tanto é que os meus vídeos não têm nenhum intuito de ficar de um lado, ficar do lado de outro, não. Eu estou mostrando uma verdade de ambos os lados, mas que muitas vezes ninguém gosta de assumir. É que nem eu já fiz outros vídeos.
Existe uma verdade que ninguém quer aceitar, por exemplo, dos homens autistas são solitários, isso, aquilo, mas também a gente tem que entender o lado da outra pessoa, sabe? Não julgando, não condenando, mas muitas vezes até conscientizando como é entrar numa relação com pessoas que têm esse aspecto, entende? Então, para elas pode parecer sufocante, já que muitas vezes, se ela já tem uma vida social bem ativa, gosta de sair, gosta de ter convivência com outras pessoas, ela pode começar a se sentir meio que responsável por protegê-lo, entre aspas, de situações sociais. Ou pior, ela pode começar a se ressentir porque às vezes sente que está perdendo sua vida social por conta dele. E tem a questão da comunicação emocional. Cara, a verdade é que mulheres em geral tendem a processar emoções verbalmente. Elas querem conversar sobre relacionamento, coisas do dia a dia, falar sobre sentimentos, analisar dinâmicas. E para o homem com Asperger, isso pode ser completamente abstrato e confuso. Ela pode estar claramente e genuinamente apaixonada por ele, mas quando ela pergunta como você sente sobre nós, ele pode ficar em branco, pode não ter resposta, pode ignorar ela. Não porque não sente, é claro, mas porque traduzir esses sentimentos em palavras não é automático para ele. E isso, querendo ou não, vai afetar a relação. E outro ponto crucial aqui é a questão das expectativas românticas. Entender seu parceiro autista no relacionamento requer ajustar expectativas sobre demonstrações tradicionais de romance. Filmes, novelas que a gente sabe aí, redes sociais, tudo isso cria uma expectativa de que o parceiro deve ser intuitivo sobre suas necessidades emocionais. Ele meio que deve perceber quando você tá triste, deve perceber quando você precisa de carinho, entender suas nuances, isso e aquilo. Mas, em contrapartida, né, o homem com Asperger, isso é como esperar que ele leia sua mente, né? E quando ele não consegue, ambos ficam frustrados. Ele por não conseguir acertar o que você queria e você por sentir incompreendida. Mas para fechar o vídeo, no fim das contas, o que todo mundo quer é ser visto, ouvido e respeitado. Homens com Asperger não são frios nem distantes, eles apenas funcionam de um jeito diferente. E quando você entende isso, tudo fica mais leve. Mas também a gente não pode fechar os olhos e não compreender que existem sim dificuldades para uma pessoa neurotípica entrar numa relação com uma pessoa que não é neurotípica. Toda a história tem dois lados que eu sempre mostro para vocês a perspectiva tanto de um como de outro. E eu acredito, se você chegou até aqui, possivelmente concorda ou discorda totalmente, né? Ou quer acrescentar algo. Então eu quero saber de você. Você concorda, discorda ou quer acrescentar algo a mais nesse vídeo? E também, se você tem uma nova sugestão de tema de vídeo, deixa aqui nos comentários. E é claro, antes de sair do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Sucesso para todo mundo e até a próxima!